Olá, queridos e amados irmãos, né? Nós, por muito tempo, criamos aí e falamos o slogan, a nossa equipe de comunicação criou: as portas podem estar fechadas, mas nós não. Mas hoje, pela primeira vez, depois de alguns meses, as portas estão abertas. E nesse momento, dia 27 de setembro de 2020, agora domingo, né? Nessa hora nós estamos também cultuando a Deus presencialmente, né? E com toda uma série de protocolos de segurança. Entretanto, muitos irmãos ainda preferem estar nas suas casas e assistirem online, e por isso nós continuaremos a fazer uma boa transmissão dos nossos cultos online, com alta qualidade de gravação e de edição. Lembrando os irmãos que estamos num projeto de aquisição de novos equipamentos e também de capacitação e treinamento dos nossos voluntários para termos uma transmissão excelente, em alta qualidade de som e de imagem. Quando nós tivermos todos esses equipamentos novos, né, nós faremos essa transmissão também ao vivo. Então, contamos com as suas orações, com o seu envolvimento e participação neste projeto. Depois a gente traz mais informações. Então, um bom dia para você que está aí conectado com a gente. Se você está ao vivo no nosso canal do YouTube, no nosso chat, diga aí um bom dia para todos os que estão conectados. E vamos iniciar mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Eu te convido a fazer uma oração aí comigo, aí na sua casa, e a entregarmos esse momento de culto a Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigado por cada vida que está aqui conectada comigo, que está conectada com o Senhor através do Teu Espírito Santo, juntos neste culto online. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, de ouvir a Tua voz, de Te adorar, de orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente, real, verdadeiro e manifesto em nosso meio. Nós consagramos a Ti este momento de culto, clamando para que o Senhor esteja na direção, capacitando pelo Teu Espírito Santo, Pai, e conduzindo cada vida, cada coração, cada espectador, cada pessoa, não só a ser alguém que vai assistir ao culto, mas alguém que vai cultuar a Ti. Meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, conduz cada pessoa a ser um verdadeiro adorador, mesmo em suas casas e onde estiverem, que as pessoas agora Te adorem e cultuem ao Teu nome e ouçam a Tua voz e a Tua palavra. Obrigado por este momento e usa, Deus, esta ferramenta como um poderoso instrumento para continuarmos cumprindo a Tua missão até que o Senhor venha. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus o Pai. Amém. Escreva aí no nosso chat, amém, né? Se você orou conosco, e vamos adorar ao Senhor Jesus com cânticos espirituais. Adore o Senhor aí onde você está, junto com as nossas equipes de música, de louvor e de hinos.
Queridos irmãos, que tempo especial de adoração, que tempo especial de consagração ao Senhor, e eu espero que você esteja aí conectado com o Espírito Santo, conectado com Deus, conectado com Jesus Cristo, aí na sua casa. Estamos em culto ao Senhor, e hoje refletiremos sobre o seguinte tema: Deus presente, o banquete da redenção. E estamos caminhando para o fim da nossa série de reflexões na parábola do filho pródigo, registrada em Lucas capítulo 15, e eu vou ler apenas mais 3 versículos finais aqui dessa parábola, versos 23 a 25 de Lucas capítulo 15, quando nós lemos assim: o pai, ele diz para os funcionários: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Eu destaco nesses trechos, nesses versos, a celebração, a festa, o banquete, a música, a dança, a grande refeição que o pai mandou realizar, e que aquela família, os empregados e o filho que retornou estavam agora participando, estavam agora comendo, porque essa grande refeição, esse banquete era muito mais do que apenas um alimento, um momento de alimentação, mas era um momento de celebração, um momento de festa. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a festa da redenção, sobre a celebração, sobre o nosso Deus ser um Deus de celebração. O nosso Deus é um Deus que festeja, mas obviamente que não é esta festança carnal ou mundana que expressa toda a carnalidade humana, não. A festa de Deus é uma celebração plena, uma alegria, né? E Deus nos chama a esta celebração, a festejarmos. Tanto nessa parábola como em outros textos, nós vemos que o grande desfecho da redenção sempre está associado com um banquete. O banquete é uma grande celebração que inclui, os alimentos. Por isso que particularmente eu creio que na eternidade nós comeremos. Olha que maravilha, você vai poder comer na eternidade. Você fala assim: mas como é que eu vou comer? Se eu não vou ter esse corpo? Sim, talvez você não vai ter exatamente esse corpo que você tem aí, mas você terá um corpo, um corpo glorificado. E a palavra de Deus nos aponta que nós teremos banquetes na eternidade, que nós também comeremos. Olha que maravilha, você gosta de comer? Você gosta de comer uma boa comida? Eu gosto, e nessa pandemia eu comi bastante, e acabei engordando bastante. Mas veja só que os textos proféticos, como por exemplo Isaías capítulo 25, verso 6, nós lemos assim: nesse monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Olha que fantástico. Aqui é uma profecia a respeito da grande salvação de Deus, que incluiria todos os povos e que teria aí um banquete farto, Jesus declarou que nós banquetearemos com Ele na eternidade. Em Mateus capítulo 8, verso 11, nós lemos: e eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha só, se sentarão à mesa. Por que você se senta à mesa? Não na mesa, à mesa. A gente se senta à mesa para comer, A mesa é feita para você comer. E então Jesus diz que muitos virão do mundo inteiro e se sentarão à mesa com os patriarcas e celebrarão no reino dos céus. Em Apocalipse capítulo 19, verso 9, nós vemos o cordeiro banqueteando com a sua noiva. Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia! Olha só, o banquete está presente em todo o processo de redenção, sobretudo na consumação final da redenção. E nessa parábola do filho pródigo, do filho perdido que retorna, ela termina também com um banquete, termina com uma celebração, porque há uma mensagem importante no banquete, há uma mensagem importante na celebração, há uma mensagem de Deus importante para nós nesta festa, nesse vivenciar
esta celebração, porque o banquete é uma festa em que o apetite e os sentidos, a visão, o olfato, a audição, o paladar, todos eles estão aguçados e são satisfeitos. O banquete, meus irmãos, ele representa a vivência plena da nossa redenção em Cristo, a partir desse tempo presente, de modo experiencial, sensorial, material e comunitário. Aleluia! Eu te convido, Deus nos convida para este verdadeiro banquete. Um banquete que satisfaz as nossas sensações, um banquete que é experiencial, um banquete que é real, que é nesse tempo presente e que se faz manifesto na comunidade. Este é o banquete da redenção que Deus tem para os remidos e para os seus servos e discípulos. Mas como é que nós vivemos esse banquete nos nossos dias atuais? Como desfrutar, como aproveitar, como degustar deste banquete, como provar disso tudo? Então a primeira maneira é através de uma alegria experimental e festiva. A redenção nos proporciona uma alegria que é experimental e é de fato festiva. Não é à toa, meus irmãos, que o primeiro milagre relatado nos evangelhos, realizado por Jesus, o primeiro milagre que Jesus realiza no início do seu ministério é qual? É o milagre da transformação da água em vinho. Olha que interessante, Jesus fez questão de anunciar o início público do seu ministério numa festa de casamento. E ele faz questão de iniciar o seu ministério publicamente assim, porque ele está demonstrando a importância que ele dá para a celebração, a importância que ele dá para a festa. E aqui na simbologia da festa de casamento, esse foi o sinal que evidenciou que Jesus de fato era o Messias esperado. E olha, de modo muito diferente do que se é pregado por alguns religiosos moralistas, Cristo sempre foi favorável à festa e sempre foi favorável à verdadeira celebração. Eu sou hoje partidário à celebração, a gente tem que celebrar. Eu e minha esposa, eu e a Aline, nós sempre buscamos motivos para celebrar, não necessariamente gastar dinheiro, mas celebrar. Então a gente fala assim, do que a gente está celebrando hoje? A gente almoça juntos, às vezes almoça em casa, às vezes almoça em algum lugar, e a gente fala assim, nós hoje estamos celebrando tal coisa, e a gente relembra o que Deus está fazendo, e a celebração tem se tornado um hábito nas nossas vidas. Mas o que representa essa celebração verdadeira? Há um salmo que me chama a atenção e que nos convida a esse aspecto da celebração experiencial nas nossas vidas pela redenção. É o Salmo número 34, verso 8, quando nós lemos assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Olha que lindo, já parou para pensar nesta reflexão, nesta exortação, neste salmo? Provai e vede que o Senhor é bom. No hebraico a palavra provai é literalmente perceber, mas curiosamente, eu fui pesquisar a origem dessa palavra e eu descobri que ela tem a raiz em outra palavra em aramaico que significa literalmente alimentar, dar de comer. Olha só, o texto em hebraico remete à ideia de alimentar-se, de comer. Provai tem essa visão aqui de comer algo, está intimamente relacionado com um banquete. Provar e ver que o Senhor é bom é muito diferente de concordar e aceitar. Tem muitas pessoas que concordam que Deus é bom, mas não necessariamente provam, não necessariamente experimentam a bondade de Deus nas suas vidas, no seu dia a dia, na sua prática, dentro do seu coração. Tem muitas pessoas que têm até uma convicção racional nas Escrituras, mas não uma convicção de vivência, experimental. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da história, ele escreve algo interessante sobre isso. Ele diz que a diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à diferença entre a crença racional de que o mel é doce e ter a noção exata de tamanha doçura. Tem muita gente que acredita que algo é doce, é bom, mas nunca experimentou. Quando você pensa no mel, o que vem à sua mente? Vem a ideia, de que algo é doce, ou já vem no seu paladar a doçura do mel, Olha só, tem muitas pessoas que falam sobre a bondade de Deus, mas não estão experimentando o amor de Deus, esta forma poderosa, que nos inspira, que nos move, porque a experiência do amor
é algo que nos encoraja, nos motiva, nos inspira, nos conforta. Meus irmãos, não basta acreditar no conceito abstrato do amor de Deus. Nós precisamos sentir no fundo do nosso coração a doçura da sua graça e da sua misericórdia. Agora, como fazer isso? Talvez você se pergunte e me pergunte, mas como é que eu vou sentir, experimentar Deus, né? Como é que eu vou fazer isso? É óbvio que a gente não tem que espiritualizar todas as coisas e nem sobrepujar a experiência. Nós não somos movidos apenas pelas experiências, mas também nós não somos seres isentos de sensações. Às vezes nós salientamos demais a racionalidade e nos esquecemos das sensações. Nós somos seres que receberam por graça de Deus a capacidade de sentir. E às vezes nós excluímos os sentimentos, nós excluímos as experiências. E quando a palavra de Deus ela nos recomenda aprovar, ela está nos recomendando justamente isso. Sinta o quanto Deus é bom, experimente na sua vida a bondade de Deus, né? De forma prática, meus irmãos, é possível a gente desfrutar dessa bondade, dessa experiência com o Senhor, quando através de uma experiência profunda, íntima, pessoal, individual, de oração no teu quarto, né, naquele teu lugar secreto, você se prostra, e você chora, e você adora, e você agradece, e você se lembra de Deus, e você ouve Deus falando diretamente ao seu coração, numa experiência pessoal, de oração, íntima com o Pai, sem ninguém do seu lado, quando é só você e Deus, quando você investe tempo para adorar a Jesus, para engrandecer a Jesus, você deslumbra os céus aqui na terra e você começa a desfrutar da doçura da sua presença. Quando nós nos entregamos por completo, né, e individualmente à presença de Deus, sob o auxílio do Espírito Santo, somos movidos à sua doce e palpável presença. É nessas horas que nós experimentamos o amor e a presença de Deus. Eu me lembro que eu tive o privilégio de muitas vezes buscar e desfrutar dessas experiências tão doces. Ainda criança, ainda adolescente, eu tinha um aviso que eu colocava na porta: não me perturbe, estou em oração. Eu colocava na porta do meu quarto um avisinho escrito à mão mesmo, e eu ficava lá algumas horas lendo a palavra e orando, porque eu queria experimentar Deus. E quantas vezes eu senti o amor e o afago do Pai. Eu me lembro que uma vez, em uma experiência de oração, era como se eu ouvisse literalmente o Senhor Jesus me convidando a banquetear com Ele. Eu me lembro vividamente dessa experiência pessoal e como aquilo foi confortador, consolador, inspirador no auge da minha adolescência, né? O fato é, você pode e deve desfrutar da presença gloriosa, confortadora, renovadora, inspiradora do Pai, agora, investindo tempo pessoal de qualidade em oração, em adoração sincera, individual ao Pai. Agora, encontre tempo para estar com Deus, provar e ver de que o Senhor é bom. Agora, uma segunda maneira de nós experimentarmos esse banquete espiritual é compreendermos a atuação física e presente da salvação. A ideia de um banquete é algo muito valorizado por Jesus, como nós já vimos antes, né? Jesus inicia o seu ministério com um banquete. Jesus faz questão de anunciar a nova aliança com um banquete, que é a celebração da ceia do Senhor, foi com um banquete. E quando Jesus ressuscita, ele come e bebe com seus discípulos com um corpo ressurreto. Quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele faz questão de fazer junto com os discípulos é fazer um banquete, é comer com eles. E o clímax da redenção da história está relacionado a esse grande banquete, não apenas a uma elevada consciência imaterial. O que isso significa? Significa que Jesus demonstra para nós que existe muita importância na materialidade do reino neste mundo. Jesus está mostrando que o reino de Deus não é uma coisa impalpável, transcendente apenas, mas que o reino é algo também imanente, é algo também tocável, é algo também que você pode ver, tocar, abraçar, cheirar, sentir. O reino de Deus precisa ser mais presente nas nossas vidas. Quando nós vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20, nós lemos assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E aqui nós vemos o tempo presente, Jesus falando o seguinte para aqueles homens: o reino de Deus já está aqui.
O reino de Deus já está entre vocês. Claro que aquilo poderia ser uma referência a si mesmo, a sua própria pessoa, que onde Jesus estava, lá estava o reino de Deus. Mas não apenas Jesus disse isso, João Batista também prefigurava isso e dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Claro que Jesus, ele era a prefiguração dessa presença do reino, mas nós também podemos entender que o reino é um poder dinâmico de Deus, que se torna visível por meio de sinais concretos que mostram que Jesus é o Messias. O que isso significa? Jesus demonstrou que o reino estava entre eles porque ele estava entre eles. Então toda vez que nós manifestamos as características da pessoa de Cristo, nós estamos evidenciando o reino de Deus de forma concreta e presente. O reino de Deus possui, claro, abrangências atemporais e futuras, mas também o reino de Deus é uma realidade presente, real, tocável neste momento, porque na pessoa e na obra de Cristo, o reino de Deus se torna uma realidade presente. Hoje, aqui, é possível desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Você crê nisso? Mas de forma mais prática, como é que o reino de Deus se faz presente hoje? Veja só, enquanto Jesus estava aqui na terra, enquanto ser humano, ele não apenas pregou a palavra, mas o que mais Jesus fez? Diz os textos bíblicos que Jesus curou muitas pessoas, que Jesus alimentou multidões famintas, que Jesus falou com os marginalizados, perdoou pecados, que Jesus acolheu muitas pessoas, e Deus traz tanta importância a essas atitudes de Jesus para com os pobres, para com os enfermos, para com os cegos, que em Mateus capítulo 25, verso 34 e 40, quando Jesus nos ensina acerca do julgamento final, ele faz questão de dizer o seguinte: quando vocês ignoraram um daqueles que tinham fome, daqueles que estavam nus, daqueles que foram presos, vocês ignoraram a mim. Mas quando vocês deram de comer, ou deram de beber, ou vestiram, ou visitaram um destes meus pequeninos, vocês fizeram isso a mim. Jesus está dizendo literalmente que uma das formas de que o julgamento vai acontecer está relacionado com a nossa forma de atuação para com aqueles que estão em vulnerabilidade em nossos dias, para com os famintos, para com os pobres, para com os presos. Obviamente, meus irmãos, que Cristo não afirmou que apenas os que fazem obras sociais ou que a caridade é a coisa mais importante, mas ele evidencia o seguinte: que um coração que realmente foi regenerado, um coração que realmente quer manifestar o reino de Deus, é um coração que se torna sensível para as dores e mazelas desse mundo. É um coração que se torna compassivo para com o sofrimento alheio, a ponto de agir materialmente no conforto dos que sofrem. Veja como é que o reino de Deus se manifesta presente, tangível, tocável, material. Assim como Jesus manifestou o reino nos seus dias, é assim que a igreja, o corpo de Cristo, manifesta o reino nos dias atuais. É quando nós suprimos, acolhemos e amamos com conforto, com materialidade, com toque, com cuidado, aqueles que sofrem nos nossos dias atuais. Dessa forma, onde há o reino de Deus, existe uma junção não só de pregação, de discurso, mas também de atitudes que evidenciam que o Cristo, o Messias, está vivo, está presente, está agindo, está se manifestando em nossos dias. A igreja não é o reino, mas a igreja é o resultado concreto do reino. O propósito da igreja é refletir os valores do reino no poder do Espírito Santo. Nesse caso, meus irmãos, o cristianismo talvez seja a única visão, a única proposta que é transcendente, mas ao mesmo tempo é materialista. Mas não materialista no sentido de ser idólatra daquilo que é matéria, do que é material, mas materialista porque nós cristãos verdadeiramente compreendemos que a nossa espiritualidade, ou seja, aquilo que eu creio quanto às coisas espirituais, é manifesto através da forma como eu me relaciono com as coisas materiais. Ou seja, a forma como eu lido com os bens, quando eu entendo que os bens não são só para mim, mas que eu preciso juntar tesouros nos céus, quando eu entendo que, segundo o texto de Jesus, segundo as palavras de Jesus, nós seremos julgados conforme a maneira que lidamos com aquilo que temos e com aqueles que não nada têm. Quais são os sinais concretos que mostram que Jesus é o Messias? São esses sinais que vão demonstrar a redenção plena, presente e real em nossas vidas através de nós hoje.
Quando Jesus entra na sinagoga, lá em Lucas capítulo 4, verso 16, nós lemos que ele abre o rolo do profeta Isaías e acha exatamente onde está escrito lá em Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me enviou a pregar boas novas aos pobres, a curar aos cegos, a libertar os cativos, a anunciar o ano da graça do Senhor. E aí ele fecha o rolo e ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura, porque aquela escritura se cumpria nele. Quais eram os sinais que evidenciavam que o Messias estava entre ele? Olha lá: pregar boas novas aos pobres, pregar liberdade aos presos, recuperar vista dos cegos, libertar oprimidos, anunciar a graça de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui claramente pelas escrituras que nós evidenciamos o Messias quando nós replicamos o que ele fez, quem ele é, a sua palavra. Numa metáfora bíblica muito interessante, por exemplo, nós cremos que o ser humano foi criado à imagem de Deus de forma tricotômica: espírito, alma e corpo. Nós somos criados à imagem de Deus porque Deus também é espírito, mas ele se fez carne na pessoa de Jesus. Então Jesus era a manifestação visível do Pai. Ele disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai, lá em João 14, 9. Mas quando Jesus sobe aos céus, vai novamente àquele plano transcendente com o Pai, ele não fica invisível na terra, não. Ele envia o seu Espírito Santo e ele então inicia a sua igreja. E o apóstolo Paulo vai escrever que a igreja é o corpo de Cristo. Por que a igreja é o corpo de Cristo? Porque nenhum de nós consegue ver o Espírito, mas nós vemos o corpo. Você não vê o espírito do outro, você consegue perceber, mas o que você enxerga aos olhos físicos é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo porque talvez nós não conseguimos ver o Espírito de Deus, mas nós vemos Deus pelo seu corpo, que é a manifestação visível de Jesus. A igreja é a manifestação visível de Jesus na terra. E como é que a igreja manifesta Jesus na terra? Quando ela, na sua comunidade, em unidade, realiza projetos, ações e proclama aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus continua a fazer pela ação do seu Espírito Santo. De forma prática, quando nós nos mobilizamos em projetos que demonstram o caráter de Jesus na nossa coletividade, na nossa expressão, na nossa comunidade, nas nossas atitudes, seja coletivas ou individuais, nós fazemos Jesus visível nesse mundo. Nós somos a visibilidade de Jesus nesse mundo. Um coração que realmente foi regenerado e alcançado pela graça se torna profundamente sensível e compassivo para com o sofrimento alheio, a ponto de, assim como Cristo, agir materialmente no conforto dos que sofrem. Você e eu somos essa manifestação de Deus na terra. E a terceira maneira, então, de nós desfrutarmos e provarmos que o Senhor é bom, desfrutarmos desse banquete e vivermos a plena redenção, é vivenciarmos o aspecto comunitário da salvação. Um banquete nunca é feito sozinho, Quando alguém prepara um banquete, ele prepara para várias pessoas. Então, o banquete pressupõe comunidade, o banquete pressupõe reunião de pessoas. O tal tipo de celebração é sempre feita coletivamente. Ainda nos dias atuais, no Oriente Médio, quando alguém se convida outro para ter uma refeição juntos, isso é um convite para uma amizade mais próxima, mais profunda. E olha só que interessante e qual a importância desse ensino, Nos dias atuais, nós estamos lidando com um fenômeno do crescimento do número de pessoas consideradas cristãos sem igrejas. Eu já falei sobre isso em outros textos, em outras mensagens, e a grande causa para isso, muitas vezes, são as feridas dos religiosos. São pessoas que foram feridas pela religiosidade e pelos religiosos. São pessoas que dizem assim: eu gosto de Jesus, mas eu não gosto do cristianismo. Você conhece alguém que já disse isso para você? Eu gosto de Jesus, mas não do seu cristianismo. Eles até repetem, um famoso hindu que disse isso. A realidade, meus irmãos, é que biblicamente, teologicamente, de acordo com as escrituras, é impossível vivenciarmos a verdadeira vida cristã sem uma comunidade, sem um grupo de amigos cristãos, sem uma prática comunitária, com uma família de fé na qual você se identifique, na qual você possa servir, na qual você encontre o seu lugar. Teologicamente, a unidade da multidão de remidos perante Deus, a unidade de indivíduos que são diferentes entre si, mas que estão unidos no mesmo propósito de glorificar a Deus, expressa de forma mais completa a beleza do Senhor.
Quanto mais pessoas diferentes estão unidas no mesmo propósito de glorificá-lo, mais a beleza de Deus pode ser vista. De forma prática, não há nada que seja comparável com a experiência de adoração comunitária. De forma prática, não há nada que seja comparável à experiência de adoração comunitária. Quando todos estão unidos num só coração, numa só fé, intensamente adoram o Pai em espírito e em verdade. Você já desfrutou dessa experiência onde você está num ambiente em que todos estão adorando intensamente a Deus? E aquele mesmo Espírito em todos os corações, em todas as pessoas, é a replicação do que acontecia naquela igreja primitiva. E em cada um era um só o coração, era um só o desejo, era um só o objetivo. E quando você experimenta essa adoração na comunidade, não há nada que seja comparável a isso. Eu lembro vividamente de experiências assim, dentro dos presídios, onde eu comecei meu ministério pastoral, como aquelas pessoas estavam lá, mesmo encarceradas, adoravam com intensidade, com espontaneidade, embora presas, expressavam grande liberdade na adoração, e aquilo me marcou tão profundamente. Eu me lembro também, na própria Fundação Casa, como essa também era uma realidade com aqueles meninos. Meus irmãos, como é lindo quando você está em um ambiente onde as pessoas, mesmo diferentes, estão unidas nesse propósito de dizer que só o nosso Deus é grande, que só o nosso Deus é Pai Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda a glória. C.S. Lewis escreve que para cada alma, o fato de ver a Deus à sua própria maneira, sem dúvida, serve para comunicar essa visão única para todos os outros. Quanto mais dividimos dessa maneira o pão celestial entre nós, mais dele teremos. Olha que lindo esse conceito. A ideia de que quanto mais pessoas enxergam a sua própria maneira a beleza de Deus, mais a beleza de Deus é manifesta de uma forma mais completa. Na visão de Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o trono de Deus, e ele vê a glória de Deus, o que tem lá naquela visão do trono? Isaías diz que lá tem serafins, que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você já parou para pensar nessa visão? Os serafins, esses seres celestiais, diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o que me chama a atenção aqui é que eles diziam uns aos outros. Olha que linda essa cena. E por que eles diziam uns aos outros? Justamente porque quando eles falavam uns aos outros, eles expressavam de forma mais nítida a beleza múltipla de Deus em sua glória. Cada um dizia santo conforme a sua perspectiva e na sua própria voz, na sua própria individualidade. Cada expressão individual completava a beleza magnânima de Deus, o conceito infinito de Deus. Nós precisaríamos juntar todas as multidões de seres criados para dizerem que Deus é santo, e ainda assim a santidade de Deus não seria expressa. Ainda que cada um expresse a santidade de Deus de forma diferente, ainda assim a santidade infinita de Deus continuaria acima de tudo e acima de todos. Por isso, na comunidade existe maior glória a Deus. É a ideia de que é necessária uma comunidade inteira para se conhecer um indivíduo. Da mesma forma, você conhece a Jesus plenamente pela sua comunidade de discípulos, pelos seus filhos. Na prática, não existe um profundo relacionamento com Jesus sem um real relacionamento com os seus seguidores. O apóstolo João escreve na sua carta, 1 João capítulo 4, verso 20: Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe o que isso significa? Que é falso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama a sua igreja. É falso aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue conviver com um irmão em Cristo. E o amor implica em convivência. É muito fácil amar quem está distante. Amar se torna prático com quem está perto, porque aí você precisa perseverar, aí você precisa suportar, aí você precisa prosseguir, aí você precisa perdoar,
Aí você precisa, não buscar os próprios interesses. É fácil amar quem está distante. Agora, é o irmão, e é no amor ao irmão que nós manifestamos que amamos realmente a Deus. Não dá para conhecer Jesus sem relacionamento com a sua comunidade. Em sua plena obra de redenção, Cristo preparou para nós um verdadeiro banquete. O banquete que manifesta a plena redenção, o Deus presente. Ele nos convida hoje a nos deleitarmos nesse banquete. Essa plena redenção representa a vivência a partir do tempo presente de modo experiencial, sensorial, material e comunitário. Presença de Deus, o banquete de Deus. Como é que nós vivemos isso? Investindo tempo em oração, individual, íntima, pessoal, desfrutando da sua presença, experimentando e praticando os aspectos físicos e materiais do reino de Deus, agindo no conforto dos que sofrem, como Cristo fez, e praticando a adoração comunitária em comunhão com outros discípulos de Cristo, pois quanto mais dividimos o pão celestial entre nós, mais dele é desfrutado. Amém? Eu quero orar com você, e para orarmos juntos, eu te faço as seguintes perguntas: você tem desfrutado e tem experimentado da presença de Deus na sua vida? Quando foi a última vez em que você experimentou Deus? Em que você provou Deus? Faz quanto tempo que você não desfruta e não experimenta da real presença de Deus na sua vida, falando ao seu coração? O que você gostaria de fazer a partir de hoje para mudar essa realidade? Ou para se tornar mais íntimo, ou para fazer da presença de Deus algo mais constante, mais real no seu coração? Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não o adora, que você não se expressa, que você não o ouve? E você tem sido um instrumento real, visível de Deus? Você tem manifestado os aspectos físicos do reino de Deus na vida daqueles que sofrem? Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, justamente porque também é uma oportunidade de demonstrarmos o amor a Deus e a presença de Deus. Você tem prazer na adoração comunitária? Quando você glorifica a Deus em conjunto com outros irmãos, você sente prazer em estar adorando, em saber que há outros que adoram a Deus junto com você naquela hora? O quanto que você ama isso, ou quanto isso é algo indiferente para você? Quero orar com os irmãos diante dessas perguntas, desta reflexão. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos convida a banquetearmos, a desfrutarmos da presença real do Senhor em nossos dias, hoje. Pai, nós queremos festejar, nós queremos celebrar, nós queremos desfrutar da Tua presença. Leva-nos, ó Deus, a essa experiência tangível, real e profunda com o Senhor. Leva-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a manifestarmos a realidade da Tua presença no mundo, como o Senhor Jesus fez. Leva-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a vivermos e a expressarmos a Tua glória na perseverança da comunidade, na comunhão com os santos, no perdão, na caminhada em amor. Meu Deus, e aqueles que estão distantes, leva-os para a Tua presença, traz sede de Ti, renova o amor por Ti. E aqueles que nunca desfrutaram dessa experiência real, proporciona a eles esta oportunidade, em nome de Jesus. Ó Pai, nós temos sede de Ti, dá-nos mais do Senhor, porque nós queremos nos saciar e nos deliciar na Tua presença, Pai. Pelo Teu Espírito Santo nos conduz, e pela Tua palavra, e pelas convicções da Tua palavra, oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Que possamos provar e ver que o Senhor é bom. Amém. Amém. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus abençoe sua vida.
Eduardo, trazendo uma mensagem para vocês sobre a reabertura dos nossos cultos. Nós temos vivido desde o começo do ano um momento de pandemia e, como os irmãos viram, foi uma doença que assolou não só o nosso país como o mundo inteiro, mas que nós, como igreja, mostramos que continuamos sendo igreja a despeito de não utilizarmos o templo para os nossos cultos, provando o nosso entendimento bíblico sobre esse tema e provando a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Chegado esse momento, onde nós entendemos que já podemos reabrir os nossos templos, nós gostaríamos de conversar sobre as medidas que serão adotadas nesse momento tão delicado. Primeiramente, é importante os irmãos entenderem que esse processo de retomada será um processo bastante cuidadoso, onde, seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do pastor, a orientação da diretoria e também as leis, nós voltaremos tomando todos os cuidados preconizados. Primeiramente, gostaríamos de enfatizar que apenas o culto matutino ele será retomado de forma presencial. As demais atividades na igreja, a escola bíblica discipuladora, os cultos de oração às quartas-feiras, bem como o culto online, que tem sido a forma com a qual temos adorado a Deus durante todo esse período, continuarão sendo à distância. É necessário inicialmente deixar claro que aqueles irmãos que se encontram nos grupos de risco para a Covid-19 devem permanecer em casa. Os irmãos mais idosos, principalmente aqueles com idade acima de 70 anos, aqueles com algum tipo de doença cardíaca, pressão alta, diabetes, aqueles que usam medicações que interferem com a imunidade, devem permanecer em casa e nós não recomendamos que esses irmãos voltem a frequentar os cultos de forma presencial, bem como aqueles irmãos que apresentem algum sintoma sugestivo da Covid-19, como febre, algum sintoma respiratório ou falta de ar, também devem permanecer em casa. Aqueles que decidirem retornar ao culto de forma presencial devem observar os cuidados de segurança. A utilização de máscaras é obrigatória no templo, o uso de álcool gel, bem como o distanciamento social. As cadeiras serão separadas e os irmãos devem sentar-se apenas naquelas cadeiras indicadas que podem ser utilizadas, bem como a recomendação de que os irmãos evitem contato físico, apertos de mão, de forma que a gente tenha todo esse processo de retomada com a mais absoluta segurança. Para evitar a lotação do templo ou uma quantidade grande de pessoas na igreja, nós elaboramos formulários de pré-inscrição nos cultos para que tenhamos a noção de quantas pessoas frequentarão e que isso não ultrapasse a capacidade máxima de recebimento dos irmãos nesse momento. Nós da Igreja Batista Paulistana, nós entendemos que esse processo é um processo que deve ser feito com a máxima segurança, sempre seguindo e respeitando as leis, bem como seguindo a orientação de Deus. Que maravilha, meus irmãos, que tempo especial de adoração. Olha só, quero trazer aqui a agenda de aniversários de membros ativos na nossa igreja. E amanhã, dia 28 de setembro, é aniversário do querido irmão João Valfredo Tomé, o membro mais antigo da nossa igreja hoje, né? Meu querido irmão Valfredo, parabéns pelo seu aniversário. Espero que o irmão esteja aí bem, com a sua saúde bem, guardado na presença de Deus, irmão que tanto serviu e se dedicou na obra de Deus aqui em nossa igreja. Também faz aniversário amanhã o irmão pastor Claudinei Gomes da Silva, parabéns. E também faz aniversário dia 3 de outubro, aniversário de casamento, os queridos irmãos Everaldo e Neuza. Que alegria, parece que foi ontem que eu celebrei as bodas de ametista desses irmãos queridos, né? Que bênção, 56 anos de casados, parabéns pelo seu aniversário de casamento tão longevo, que o Senhor os mantenha assim. E também é aniversário no dia 1º de outubro da irmã Nilza Mesanelli, parabéns querida irmã Nilza, nossa pianista, aquela que sempre escolhe os nossos hinos. E parabéns também ao meu amigo
Ronaldo Barbosa, o Rony. Rapaz, eu amo a sua vida, viu, Rony? Parabéns para você, meu querido amigo. Dia 3 de outubro ele faz aniversário. Como você sabe, hoje, dia 27, nós retornamos aos cultos presenciais. E se você quiser voltar a ter essa experiência presencial, nós temos um espaço limitado, temos lugares reservados, limitados para você participar do nosso culto presencial. E nossos bancos estão demarcados, você vai poder observar aí nas imagens feitas pelo querido Renê, e você vai poder sentar com segurança, com distanciamento social, para evitar uma proximidade e qualquer tipo de aglomeração. Para você participar, é necessário fazer a inscrição no nosso site ibpaulistana.com.br/reabertura. Lá terá um formulário em que você precisa preencher todos os campos e que você precisa dar a sua ciência. Uma informação importante é que nós não recomendamos que irmãos acima de 70 anos de idade e também irmãos que estão no grupo de risco, portadores de doenças crônicas como diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares, venham para o culto. Nós recomendamos que esses irmãos não venham, Nós não recomendamos que pessoas do grupo de risco venham para o culto presencial. A nossa recomendação é, se você está neste grupo, idoso acima de 70, ou possui algum tipo de enfermidade crônica, como diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares, que você assista ao culto online, continue a assistir online pelo nosso YouTube. Nós temos vagas reservadas, por isso, se alcançarmos o limite de lotação, então você vai precisar aguardar para o próximo culto. Por enquanto, apenas o culto de domingo das 10h45 será presencial. As demais atividades, culto de oração de quarta-feira, escola bíblica discipuladora, PGMs, os ensaios do coral, continuarão online por enquanto, tá bom? Você pode acompanhar mais informações no nosso site ibpaulistana.com.br e temos todo um protocolo de abertura, sendo que um deles é a obrigatoriedade do uso de máscaras, a proibição de cumprimentos, com apertos de mão, com abraços, o distanciamento social e a necessidade de você preencher o formulário, tá bom? Queridos irmãos, nós também faremos um grande bazar de Natal, Então, um bazar missionário, só no período do Natal, mas eu já quero lembrar os irmãos, as irmãs, que talvez você, nesse tempo de pandemia, percebeu que tem muitas coisas em casa que não utiliza, roupas que você utilizou poucas vezes que você não usa, objetos eletrodomésticos, móveis que para você já não estão sendo úteis, mas para alguém vai ser útil. Para a nossa comunidade, ao entorno, vai ser útil. Para os imigrantes que moram aqui na região, vai ser muito útil. Então, doe, desapegue desses materiais, traga aqui na igreja em horário comercial, de segunda a sexta, e você não apenas fará um bem para si mesmo, mas você também abençoará o próximo, porque esse bazar abençoa a comunidade ao redor e também é um instrumento para levantamento de ofertas para os nossos projetos missionários. Com estas ofertas para missões de irmãos que generosamente doam todos os meses e alguns esporadicamente, para a glória de Deus, essas ofertas hoje sustentam projetos como o Lar Batista de Crianças, o nosso orfanato, a Casa AEAS, a nossa casa de abrigo para pacientes sem trânsito nos hospitais aqui de São Paulo. Também sustenta a missionária na Cristolândia, unidade feminina, que é a nossa casa de recuperação para dependentes químicos. Também sustenta projetos missionários entre indígenas e também projetos missionários entre muçulmanos na Ásia. Nós somos a favor sempre da liberdade religiosa entre todas as religiões, não só entre cristãos, mas também entre muçulmanos e todas as demais religiões. Mas nós cremos na importância e no mandamento de Jesus de pregarmos o Evangelho a todas as nações, e a sua oferta então nos auxilia nesta visão missionária e também nas nossas obras sociais, de relevância social no nosso entorno. Por isso, continue a ofertar. Nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela. Se você desejar, você pode fazer uma oferta, uma transferência online.
né? E você fará isso como uma atitude de adoração a Deus, como uma atitude de gratidão, né? O Senhor tem sido bom com você, o Senhor tem te sustentado, o Senhor deu tudo por você. Então, com alegria, entregue um pouco daquilo que Deus tem te dado e assim coopere com o reino de Deus, com a eternidade e com a glória do seu nome. Nós mensalmente distribuímos diversas cestas básicas para várias famílias, né? Dezenas de famílias que carecem de necessidade. Meus irmãos, sempre aparecem famílias necessitando de alimentos aqui na porta da nossa igreja, né? Quase todas as semanas pessoas vêm buscar alimentos em nossa igreja, e a sua oferta, a sua contribuição ajuda a alimentar pessoas que estão passando necessidades nesse momento. Então continue a entregar o seu dízimo, a sua oferta para missões com gratidão, né? Com alegria. E nós iniciamos agora uma campanha, né, do pão de mel missionário. Você que estava com saudade do pão de mel da irmã Sônia Mendes, que é fantástico, é maravilhoso. Você que ainda não experimentou esse pão de mel, você precisa experimentar. E nós já iniciamos o grande projeto de pão de mel missionário. Você pode adquirir o seu ofertando R$3 por cada pão de mel. Então, olha, você entrega R$10 e você leva 3 pães de mel. Olha que maravilha, né? E você vai ajudar na obra missionária também. Esses pães de mel já estão à disposição para serem buscados aqui na igreja, já nesse domingo, e também, né, com os nossos líderes de PGMs que nos ajudarão também na distribuição desses pães de mel. Então participe desta obra, tá certo? Queridos irmãos, espero aí que estejam todos bens e guardados na presença de Deus. Se você tem motivos de oração, de gratidão, né, de intercessão, participe do nosso culto de oração às quartas-feiras, às 20 horas, ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/ibpaulistana. Eu espero vocês lá. Se você tem desejo de conhecer mais da escola bíblica, na nossa classe de estudos bíblicos, todos os domingos às 9h30 ao vivo, eu espero vocês também. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp da igreja, né, que está aparecendo aí na sua tela. E se você deseja participar de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores, que é uma oportunidade para gerarmos comunhão, estarmos juntos como igreja, cuidarmos uns dos outros, demonstrarmos o nosso acolhimento, nos relacionarmos com pessoas da mesma fé, que amam a Jesus, que querem servir a Deus, participe dos nossos PGMs online. Entre em nosso site ibpaulistana.com.br/líderespg e envie um WhatsApp para um dos nossos líderes. Fale: olha, eu assisti o culto, como faço para participar de um PGM? Apenas escreva isso para um daqueles números e você será muito bem recebido, muito bem acolhido. Esperamos a sua mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Despede-nos em paz na tua presença e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo e a eterna comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um abraço virtual aí nos irmãos, né? Um grande abraço a todos. Cumprimente os irmãos virtualmente aí pelo chat online. E nós nos vemos durante essa semana nas próximas programações. Deus abençoe.